Senhor tem para nós um tempo de graça. Amém? Eu já contei aqui uma vez, quando eu era adolescente, na igreja, eu comecei a estudar e ler a Bíblia, e uma coisa começou a me incomodar. Toda vez que eu lia a Bíblia, ia orar, eu lia, e eu gostava muito, né? Ainda gosto muito dos evangelhos, e lendo sobre a história de Jesus, e toda vez que eu lia sobre a história de Jesus, estava lá, e Jesus saiu para orar, e Jesus voltou da oração, e Jesus subiu o monte, e Jesus passou a noite orando, e aí uma coisa começou a me incomodar. E eu lembro que eu perguntei para algumas pessoas da igreja onde eu congregava, e eu perguntei, falei, fulano, não sei. E depois o outro também não sei. Falei, pergunta o seminarista, porque ele vai saber te responder. E a minha pergunta era a seguinte: se Jesus é Deus, se Jesus, ele veio aqui, ele não era 100% homem, mas ele era 100% Deus, não era? Sim, a resposta de todo mundo é: Jesus, enquanto ele estava aqui, era 100% Deus. Então, para que ele precisava orar? Por que Jesus estava o tempo todo orando? E eu perguntei isso para várias pessoas e as pessoas não sabiam me responder. Por fim, alguém me deu uma resposta tipo assim: Jesus orou para poder ensinar para a gente o que a gente tem que fazer. E aquilo ficou no meu coração, mas não me satisfez. E depois, então, de muitos anos, talvez 30 e tantos anos, já pastor há muitos anos também, um dia, estudando a palavra, e eu teve uma época que nós fizemos aqui algumas ministrações sobre a vida de Jesus, sobre quem é Jesus. Não sei quantos aqui lembram disso, mas nós tivemos um tempo, passamos quase um ano com as ministrações de todo domingo sobre a pessoa de Jesus. E quando eu estava estudando sobre a pessoa do Senhor Jesus, o Espírito Santo ministrou uma coisa ao meu coração, e ele disse: olha, Jesus é 100% homem. Enquanto ele estava aqui na terra, ele veio como homem, 100% homem. Ele era ainda Deus, porque ele abriu mão da sua glória e de todo o poder e autoridade que ele tinha, mas ele ainda era Deus. Mas ele abriu mão de tudo. E o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, falou: olha, Jesus como homem, ele tinha a possibilidade de pecar igual qualquer outro homem peca. E às vezes as pessoas se escandalizam quando escutam isso, mas Jesus tinha a possibilidade de pecar como qualquer outra pessoa peca, porque ele era 100% homem. E ele, gerado aqui como homem, 100% homem, ele tinha a possibilidade de pecar. E a palavra fala que Jesus entendeu isso e ele ia constantemente diante do Senhor para fortalecer a sua vida e a sua fé. Ele sabia que ele precisava da presença do Senhor na vida dele, ele precisava da presença do Espírito Santo, ele precisava se fortalecer em Deus para que ele tivesse vitória no propósito que Deus deu para ele. Então Jesus pecava, Jesus orava para não pecar. Jesus orava para se manter firme na presença de Deus. E eu quero convidar você, abra a sua Bíblia no livro de Lucas. E nós vamos andar aqui por vários versículos. Nós vamos passear no livro de Lucas. E a palavra do Senhor nos fala aqui sobre muitas coisas que aconteceram. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Evangelho de Lucas.
Aqui começa falando sobre, o Evangelho de Lucas fala sobre o chamado de Deus na vida de Maria, o nascimento, a concepção sobrenatural de Jesus, o nascimento de Jesus, e vai partilhando de vários momentos na vida e na história de Jesus até a ressurreição. Então ali, depois da descrição sobre Maria, como ela foi cheia de Deus, o nascimento de Jesus, vem ali no capítulo 2, no versículo 39, diz assim: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus era uma criança como outra qualquer. Ele crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Preste atenção nesse verbo. Esse verbo está numa ação contínua, enchendo-se de sabedoria. Jesus, como homem, ele despiu-se de toda a sua glória, de tudo que ele tinha, de toda a sua majestade, de todo o seu poder, e ele enchia-se diariamente da sabedoria de Deus. Ele enchia-se diariamente da presença do Senhor. Diz o texto aqui, numa ação contínua, o menino crescia e se fortalecia. Como que ele se fortalecia? Enchendo-se de sabedoria. Como que ele se enchia de sabedoria? Através da palavra. Diz o texto, a escritura, ali no livro de Provérbios, no capítulo 8, que a sabedoria, ela vem no conhecimento da palavra, e a graça de Deus estava sobre ele. Ok, então ele crescia e se fortalecia como? Enchendo-se da sabedoria. Aí ele chegou aos 30 anos, ele falou: agora eu vou começar a exercer meu ministério, e saiu pregando? Não. Ele começou e ele cresceu enchendo-se de sabedoria todos os dias, enchendo-se da palavra do Senhor. E diz o texto, continuando aqui, o texto fala quando Jesus, aos 12 anos, viajou com José, Maria e alguns parentes lá para o templo, para uma festa anual. Quando voltaram, Maria e José acharam que Jesus estava com os parentes. Viajaram um dia inteiro de caminhada. No final da noite foram procurar Jesus e não acharam Jesus no meio de ninguém. E aí voltaram, no outro dia dormiram lá, voltaram para a cidade de Jerusalém. Passaram os dias procurando ele. E diz aqui então, aqui no capítulo 2 ainda, no versículo 44, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Ou em outro texto diz assim: e lhes era sujeito. Jesus
se submeteu aos seus pais e obedeceu aos seus pais. Ele era-lhes obediente. Ele precisava andar nesse caminho de obediência. Jesus, diz a palavra, Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obediência, ele era sujeito aos seus pais. E aí o texto continua falando sobre estas coisas e sobre a vida de Jesus. Oh Deus! E aí Jesus vai e ele começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério público. Quando ele tem ali em torno de 30 anos, Jesus começa a trabalhar. Diz aqui o texto no capítulo 3, versículo 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério e era considerado filho de José. Diz aqui que Jesus foi para ser batizado e ele foi batizado com o Espírito Santo. O que ele estava fazendo? Ele tinha sido batizado, olha no texto aí, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Diz aqui, e enquanto ele estava orando, o Espírito Santo veio do céu como pomba sobre ele. Jesus foi batizado com o Espírito Santo quando? Foi no dia do seu batismo, mas foi enquanto ele estava orando. Diz aqui, enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele. Jesus estava fazendo o que quando ele foi batizado com o Espírito Santo? Orando. Jesus estava orando. Depois disso, diz a palavra ali em Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e no fim desses dias teve fome. Jesus foi levado ao deserto para um tempo de 40 dias de quê? Jejum e oração. Jesus estava começando o ministério dele. Como é que ele começava o ministério dele? Sendo batizado, e enquanto ele estava orando. Fala de novo, orando. Enquanto ele estava orando, ele foi batizado com o Espírito Santo. Depois disso, o Espírito Santo fez o quê? Levou ele para o deserto para 40 dias de jejum e oração. A vida de Jesus foi permeada por um caminho de jejum e oração. Jesus caminhou em jejum e oração. A vida de Jesus era permeada pela oração. Querido, você precisa ter uma vida de oração para que as coisas aconteçam na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Você precisa crescer em sabedoria diante de Deus, crescer e se fortalecer em sabedoria. Como? Através da palavra. Lendo a palavra todos os dias, meditando sobre ela, refletindo sobre ela, ouvindo canções que falam dessa palavra, buscando a presença do Senhor. Você precisa fortalecer-se todos os dias. Todos os dias. Você comeu hoje? Possivelmente sim.
Você bebeu água hoje? Possivelmente sim, está um dia cheio de calor. Para que você comeu e bebeu? Para você se fortalecer. Para que eu vou ler a palavra? Para me fortalecer. E para que eu vou orar? Para permanecer firme naquilo que Deus me chamou. Jesus, depois disso, a Bíblia fala que Jesus, versículo 14, Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Queridos, Jesus fez o seu ministério porque ele era Deus? Não. Como que Jesus fez o seu ministério? O que deu a Jesus autoridade e poder? Qual era o poder que Jesus tinha para cumprir o seu ministério? Leia aí, versículo 14 do capítulo 4. Jesus voltou para a Galiléia, como que diz aí? No poder do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele foi revestido com o poder do Espírito e ele fazia a sua obra no poder do Espírito. Jesus não fazia a sua obra dizendo: olha aqui, eu sou filho de Deus, eu sou Deus, e porque eu sou Deus, eu sou Jesus, eu estou te ordenando, vai lá e faça. Ele não fazia assim. Ele buscava o poder que vinha do Senhor. Como homem, ele só poderia operar tudo que ele operou no poder do Espírito. Preste atenção. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo que tinha, ele abriu mão de tudo que ele era na glória, e ele veio como homem, e como homem ele precisava ser revestido do poder do Espírito para operar e fazer o que era necessário ser feito. Ele não podia fazer na sua própria força, porque ele sabia que ele estava destinado ao fracasso se ele fizesse na sua própria força. Na verdade, o que o diabo tentou fazer com ele foi justamente isso, né? Fazer ele agir na própria força. Aqui, você não é filho de Deus? Então prova, transforma as pedras em pão. Vai aí, prova que você é filho de Deus. Faz na sua força. Faz por aquilo que você acha que você é. E ele disse: não, eu só ando pelo poder do Espírito. Sai para lá, chifrudo, em nome de Jesus. Não, ele é Jesus, né? Sai para lá. E aí ele refutou ele como? Com a palavra. Como é que ele sabia a palavra? Ele se fortalecia todos os dias com a sabedoria que vem da palavra. E diz aqui o texto. Então, entenda, Jesus, ele operava nessa terra no poder do Espírito. Quando ele curava alguém, o que ele estava fazendo? Ele estava operando nos dons de curar. Quando ele trazia uma palavra de conhecimento, igual ele trouxe para a mulher samaritana: chama teu marido. Não tenho marido. É lógico, você não tem marido, você já teve 5 e o que você está com ele agora não é seu marido. O que é isso? Palavra de conhecimento, dada por quem? Pelo Espírito de Deus, que estava sobre Jesus, e Jesus, operando nos dons do Espírito, trouxe a palavra de conhecimento para aquela mulher, para que ela pudesse ser salva. Quando você olha a operação de Jesus e a caminhada do Senhor, em cada um dos momentos, ele está operando nos dons do Espírito. Em todos os dons do Espírito, Jesus está operando para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Mas ele mantinha uma vida de oração. Ele mantinha uma vida cheia da presença do Senhor. Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 14. E Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém,
Mas vá, mostre-se ao sacerdote, ofereça a sua purificação, oferta pela sua purificação, ao sacrifício que Moisés ordenou, para que se sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Fala comigo. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus não ia para o lugar solitário para ficar lá curtindo fossa. Nem porque ele não queria ver ninguém. Ele retirava-se para lugares solitários para orar. Estava todo mundo querendo ver Jesus. O que ele fazia? Ele dava um jeito, escapulia e ia para o lugar de oração dele, para lugares onde ele pudesse orar a Deus. Por quê? Porque ele sabia que o ministério dele precisava de oração para acontecer. Precisava de oração para que pudesse acontecer. Muita gente já tinha orado por Jesus, é lógico. Muitos judeus oravam e clamavam a Deus para que o Messias viesse e cumprisse a sua missão. Mas o próprio Jesus precisava orar por si mesmo. O próprio Jesus precisava manter a sua vida neste lugar de oração. Jesus é interrogado acerca do jejum, ali no capítulo 5, no versículo 33. Os fariseus perguntaram e eles disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, como os discípulos dos fariseus. Mas os teus discípulos, Jesus, vivem comendo e bebendo. Tipo assim, por que os seus discípulos não oram? E aí Jesus responde. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então os discípulos não jejuavam no início, mas depois passaram a ter uma vida de jejum e oração. Jesus já tinha uma vida de jejum e oração. Quando o noivo lhes for tirado, jejuarão. Você já está com o noivo? Jesus está aí em carne e osso junto com você? Ainda não. Você já está lá na glória com ele? Ainda não. Então você faz o quê? Jejua. E aí, Jesus segue. Então, por causa de Jesus, presta atenção, Jesus estava falando de quê? Oração e jejum. Fala assim, Jesus estava falando de oração e jejum. E aí, para explicar a questão da oração e jejum, Jesus, no versículo 36, diz assim: então lhes contou uma parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura numa roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Ninguém deve beber o vinho, ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é o melhor. Preste atenção, Jesus estava falando sobre oração. Queridos, tem alguma costureira aqui, né? Quando você tem roupas e tecidos muito diferentes, é muito difícil fazer a roupa ter o caimento adequado. E quando você pega um vestido ou um tecido velho, seja uma camisa, um vestido já usado, e você pega um tecido novinho e coloca no lugar, você sabe o que possivelmente vai acontecer com muita facilidade? O tecido novo
está ali, está resistente. O velho, a fibra dele já está gasta. Daí a pouco ele rasga e o buraco é maior ainda. Jesus estava usando isso para falar de quê? Oração. Ninguém põe remendo de tecido novo numa roupa velha. Você não pode fazer as coisas do mesmo jeito. Vai orar e jejuar e ouvir o que Deus tem para fazer. Vai orar e jejuar para que as coisas sejam feitas no jeito de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus, da forma que Deus planejou para você. Você às vezes ouve um testemunho de alguém, testemunho abençoado, dizendo: Deus fez com a irmã Joana desse jeito, Ele vai fazer comigo. Querido, querida, Deus vai fazer com você. A forma que Ele vai fazer é dele. É roupa nova. E aqui ele usa o mesmo exemplo, pensando no vinho novo e no odre novo. Odre é uma bolsa de couro, preparada para se colocar vinho ali dentro. Toda costurada e toda fedada para colocar vinho. Quando o odre é novo, o couro é novo, e você coloca o vinho ali, o vinho fermenta. E ele estica o odre fica inchado, fica bem, com muita pressão, e ali ele vai fermentando até que ele chegue ao ideal dele, ok? E aí depois que o vinho chega no tempo dele, você vai usando esse odre mais antigo para ir servindo e transportar o vinho e fazer essas coisas. Só que se você pegar uma vasilha de couro antiga e colocar vinho novo ali dentro, o que acontece? O vinho vai fermentar, a vasilha antiga não aguenta a pressão, vai romper, você vai perder o vinho e a vasilha. Algumas coisas no reino de Deus precisam ser feitas com a sabedoria de Deus, do jeito de Deus, e você não pode fazer do jeito que era feito antigamente. Ah, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim. Vai para o joelho. Vai descobrir de Deus a maneira que você precisa fazer. Vai descobrir do Senhor a maneira que você precisa fazer. Por quê? Porque precisa do vinho novo, mas precisa da forma nova do Senhor. Queridos, olha para mim, presta atenção. Ao longo de décadas, preste atenção, o Evangelho nunca mudou. A essência do Evangelho nunca muda. Mas Deus às vezes faz as coisas de um jeito. Às vezes ele curou todo mundo do mesmo jeito. Jesus, a Bíblia fala que num determinado momento ele cuspiu no chão, fez um lodo, um barro, com o cuspe dele a terra e botou no olho do cego. A partir de agora você vai andar com o cuspimódromo, com a terrinha, aí você... Vem cá para você ser curado. Hein? Você vai andar com... Não, eu estou andando com um copinho de cuspe. Pode ser que tem muito cego no caminho, né? Não deu tempo desse saliva para cuspir. Tem gente que faz isso. Deus operou de um jeito, agora Deus vai operar sempre daquele jeito. Deus opera do jeito que Ele quer. Você que tem a responsabilidade de ouvir, jejuar e perguntar para Deus qual que é o jeito que Ele quer fazer. A forma, Deus sempre muda. A igreja veio mudando ao longo dos anos. Não pode mudar a palavra, não pode mudar a essência, não pode mudar a santidade. Mas eu lembro de uma época em que as pessoas chegavam a dizer: não, esse negócio de bateria dentro da igreja é obra do capeta. A hora que bate ali, os capeta vem tudo. Você está rindo? Eu já ouvi isso. Oh, que é isso? Como é que você vai colocar alguém lá assim tocando bateria? Esse negócio não é de Deus, não. Vai desviar aquele cara que estiver lá tocando. A gente já ouviu isso, a gente já ouviu tanta coisa. Já teve época que Deus moveu de um jeito, tem época que Deus move de outro jeito.
Querido, seja livre. Você precisa receber de Deus a revelação do que Ele quer fazer hoje. Você precisa receber de Deus a revelação da maneira como Deus quer fazer hoje. Uma vez conversando com um amigo, uma pessoa querida, e ele dizendo que trabalhando muitos anos com jovens, e aí, por fim, ele estava tão bravo porque ele fazendo acampamento com os jovens, e ele fez um acampamento e estava dando tudo errado, os meninos todos rebeldes, ninguém respeitava nada, e ele muito chateado foi orar e falar: Deus, não é possível, eu não aguento mais, eu estou cansado disso. E aí Deus falou com ele, foi lógico, você está fazendo um acampamento para os meninos hoje, como se eles estivessem na sua época, você nasceu, você era jovem nos anos 60, você está fazendo um acampamento dos anos 60 para os meninos de 2000. Ele falou: como assim? Deus falou: o menino tem que levantar às 6 horas da manhã no acampamento, você é doido. Aí ele falou: ah, é? Aí ele falou que o próximo acampamento, era uma sequência de 4 acampamentos que eles fazem. O próximo acampamento, ele falou: nós vamos mudar tudo. Dormir até 10 horas da manhã. Está liberado para dormir. Café é de 10 a 10 e meia. 10 e meia começa o culto. Você não precisa ir para o café, tem que estar aqui às 10 e meia para o culto. Aí o culto começava às 10 e meia. E até 1h. 2 horas era o almoço. Depois das 2 horas tinha um tempo à tarde livre. E aí falou: ó, quando a janta era por volta das 7, 9 horas era o culto. E o culto ia até meia-noite, às vezes 1h da manhã. E depois tinha piscina liberada, tudo liberado até 3h30 da manhã. Ele falou: o acampamento seguinte eu não teve um problema de indisciplina. Você não coloca vinho novo em odre velho, você não coloca remendo novo, tecido novo em vestido velho. Você não pode querer fazer as coisas do jeito que você ouviu lá de 50 anos atrás, mas você só vai discernir isso através da oração e do jejum, porque você precisa de uma palavra, de uma revelação, de uma clareza sobrenatural da parte de Deus, para que você saiba qual é a palavra, qual é o jeito, qual é o método, qual é a forma que Deus tem para fazer aquilo naquele tempo. Você criou um menino. Não, meu filho, eu criei assim. Tá bom, você tem outro, meu filho. Você não vai criar o outro do mesmo jeito que você criou o primeiro. Porque são 2 pessoas diferentes, são 2 almas diferentes, têm necessidades diferentes, os valores precisam ser os mesmos. A estratégia da parte do eterno para alcançar aquela vida ou aquela outra alma são diferentes. Jesus estava dizendo: olha, você na sua vida de oração precisa estar sensível ao Espírito Santo para mudar aquilo que é mutável, para que o imutável permaneça, para que aquilo que não é perecível permaneça, mas aquilo que é mutável, isso pode ser mudado. A vida de Jesus se retirava para orar. A palavra vai nos cercando de forma tão intensa sobre isso. O Senhor vai nos dizendo sobre uma vida de oração. Ele nos ensina sobre como nós devemos perseverar em oração, sobre como nós devemos caminhar em oração. Lá em Lucas capítulo 9, oh Deus, o Senhor é tão bom. O Senhor vai trazendo esse ensinamento. Ele vai dizendo: olha, nós precisamos andar em oração. Lá em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, fala sobre a transfiguração. Sabe o que é a transfiguração? É um momento onde Jesus sai com 3 discípulos e ele vai para o monte orar. Lá no monte, diz aqui, aproximando-se 8 dias depois de dizer essas coisas,
Versículo 28, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Fala comigo, subiu para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelos sonos. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que ele estava dizendo, estava falando asneira, né? Jesus, Moisés e Elias lá conversando sobre o sofrimento que Jesus ia passar. E aí Pedro fala: vamos fazer 2, 3 tendas para vocês ficarem aqui. E aqui eu quero que você entenda uma coisa, é importante você entender uma coisa. Os mortos não podem voltar para conversar com os vivos. Aí você diz para mim: então por que Moisés e Elias voltaram para conversar com Jesus? Vieram aqui para conversar com Jesus. Eles vieram, mas aqui diz a palavra que Jesus foi revestido da sua glória. E aqui ele estava como Deus. Então ele subiu ao monte. Enquanto ele estava em oração no monte, ele foi revestido da sua glória como Deus invisível, como Deus soberano. E aí Moisés e Elias vieram conversar com Deus. Jesus, Deus. E aí então eles não estavam aqui, não eram mortos conversando com homens, eram pessoas salvas e alcançadas pelo Senhor conversando com Deus. E falavam com Jesus sobre a morte dele, sobre o que aconteceria em Jerusalém nos últimos dias. Pedro estava orando, né? Não ouviu nada da conversa deles. Eles falando: pois é, vai ter que acontecer assim daquele dia. Pedro acorda e diz assim: vamos fazer 3 tendas? Falou bobagem demais. Pedro falava sem pensar, né? Falava sem pensou, não, Jesus, faz 3 tendas, fica aqui. Mas Jesus foi revestido da sua glória que ele tinha lá no céu. Como? Ele estava fazendo o quê? Orando. Ele estava orando quando ele foi revestido de toda a sua glória e autoridade como Deus soberano. Ele estava no alto do monte orando. Jesus, você precisa orar para você receber as revelações do que Deus tem para você. Aleluia. A palavra também fala ali quando Jesus começa a ensinar as pessoas. E ele diz assim, e ele diz para as pessoas dizendo: olha, se vocês são boas pessoas e sabem dar boas coisas, são homens maus e sabem dar boas coisas a seus filhos, peçam e Deus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Olha, Jesus estava o tempo todo em oração. A palavra de Deus fala aqui no final, e se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver em inúmeros outros lugares a palavra dizendo que Jesus se retirava para orar. Jesus trazia um ensinamento, se retirava para orar. Quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, você tem uma chance para descobrir o que ele fez. Quando Jesus ele começou a andar, um tantão de gente começou a andar com ele, incluindo os 12. Mas tinha muito mais pessoas andando com ele. Como que ele separou os 12 e disse: são esses 12 aqui que vão ficar comigo? O que ele fez? A Bíblia diz que ele saiu para um lugar deserto para orar, passou a noite inteira em oração. Ele orou a noite inteira. E de manhã ele chegou lá e disse: vem cá,
vocês serão meus discípulos. Ele resolveu como? Ouvindo o Pai em oração, ouvindo a Deus em oração. Quanta coisa você resolve sem orar? Só porque você acha, porque você gosta. Você não gasta tempo em oração para resolver suas questões. A palavra de Deus vai nos falando sobre isso. E nós precisamos entender o que o Senhor está nos dizendo. Oh Deus. Lucas capítulo 22. Passa lá, eu sei que você é apaixonado pela palavra. Você não vai se importar, né? Fala com quem está perto de você. Você é apaixonado pela palavra, não é? Você é apaixonado pela palavra? Pergunta aí. Você ama a palavra? Lucas capítulo 22. Aleluia. Versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Vamos começar aqui. Como de costume, Jesus ia para o Monte das Oliveiras fazer o quê? Orar. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Para que você precisa orar? Para não cair em tentação. Em outro texto ele diz para os discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo: ore para que você não caia em tentação. Quantas vezes você caiu em tentação porque você não estava orando? Porque você não teve tempo suficiente ali na presença do Senhor, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, me ajuda, fala comigo o que eu preciso. Eu lembro de uma irmã querida, preciosa, ela em oração, de manhã, preparando para ir para o serviço. E aí Deus falou com ela: não vai trabalhar hoje. Ela falou: Deus, eu sou empregada, eu não posso simplesmente falar não vou hoje. E Deus falou com ela: não vai hoje. Não vai hoje. E ela disse: ok. Ligou e disse: gente, eu não vou trabalhar hoje. Olha, não vou. Não tenho negócio aqui, não posso, não vou trabalhar hoje. Naquele dia, ela trabalhava numa escola. Naquele dia entrou uma pessoa na escola e falou: eu quero falar com a fulana. Falou: a fulana não está. E aí ela começou a xingar, porque a fulana xingou. Aí chegou uma outra moça, falou: calma, a fulana não é assim não, você está enganada. Você está defendendo ela. E partiu para cima dessa outra moça, espancou a mulher, quebrou ela toda no cacete. O pessoal teve que chamar a polícia para prender aquela outra mulher que invadiu a escola. A mulher espancou quem só falou: calma, a fulana não é desse jeito que você está falando não, você está enganada. Falou: se você é amiga dela, você é minha inimiga. E partiu para cima dela e quebrou a outra no cacete. Escuta, se ela não tivesse ouvido a Deus e tivesse ido para a escola, quem ia apanhar? Ela. E talvez ia bater, né? Você não sabe, às vezes você vai apanhar, às vezes você vai bater, mas você precisa ouvir. E aí o povo ligou para ela: que bom que você não veio hoje, que bom que você não veio hoje, porque se você tivesse vindo, tinha acontecido uma tragédia aqui. Essa mulher podia ter te matado aqui, porque ela veio aqui disposta a tudo. Mas você precisa orar. Orai para que não entreis em tentação. Você precisa orar pela sua vida. Você precisa orar diante do Senhor, reconhecendo as suas fraquezas, pedindo graça, falar: Deus me livra.
me livra dessa cilada, me livra desse pensamento, me livra dessa artimanha, Deus me livra disso. Jesus disse, olha, presta atenção, orai para que você não entre em tentação. Versículo 41, ele se afastou a um tiro de pedra de distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceram anjos do céu que lhe fortaleciam. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caem no chão. E aí Jesus ficou lá um tempo orando. Quando se levantou e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Ei, babai. Presta atenção aqui, quando você está triste, a tendência do seu coração, você quer fazer o quê? Dormir. Você quer só dormir, você quer ir para o quarto dormir, você vai estar no Getsemane com Jesus, e se você não vigiar, você vai dormir, porque dominado pela tristeza, você é chamado para baixo, para dormir, para se apagar. Eu quero me desligar de tudo, por favor, a dor está tão grande, está tudo tão difícil, eu quero só dormir, me deixa dormir. Mas Jesus estava dizendo para os discípulos, ei, levanta e vai orar, clama, orai e vigiai para não entrar em tentação. E parte da tentação é ser sucumbido pela tristeza. Tem muitas pessoas que são absorvidas pela tristeza, e Jesus está dizendo para você, orai e vigiai para não cair em tentação. E parte da sua tentação é ser sucumbido, é ser atraído para baixo pela tristeza, e você ficar ali curtindo o seu sono e só querendo dormir. Você nem sai mais do seu quarto, porque você está angustiado pela tristeza. E a voz do Espírito de Deus, de Jesus, o Deus eterno que veio como homem, está te ensinando o caminho. Clama, ora, chora, suplica, grita, esperneia, coloque-se diante de Deus, apresente a Ele as suas necessidades com orações, súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, se há algo de bom produzido para Deus, isso ocupe o seu pensamento. Saia desse lugar e vá para o lugar de oração, guerreando pela sua alma, guerreando pela sua vida. Jesus olha para eles aqui e diz assim: por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem e ore para que vocês não caiam em tentação. Jesus olha para eles e fala: vocês estão dormindo de novo. Levanta e ora para não cair em tentação. E o texto continua aqui. Enquanto ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas e um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Eu quero te mostrar uma outra coisa anterior a isso aqui, no versículo 28, ainda em Lucas 22, versículo 28. Jesus falando com os discípulos, ele diz assim: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou para mim, para que vocês possam comer e beber na minha mesa no reino de Deus e assentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. E aí Jesus diz para quem? Para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo.
mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, você fortaleça seus irmãos. Jesus estava dizendo para Pedro: Satanás foi à presença do Pai e pediu para peneirar vocês, igual peneira trigo, para dar uma esmagada em vocês. Mas quando Satanás estava lá, pedindo ao Pai para dar uma moída em vocês, uma esmagada em vocês, ele diz para Pedro: Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Pedro nem convertido era, quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Preste atenção. Se você pegar aqui, João capítulo 17, Jesus fala com Deus dizendo assim: ó, Pai, nenhum dos que me deste se perdeu. João 17, 12. Mas aqui Jesus estava dizendo que ele orou por Pedro diante do Pai, dizendo para que a sua fé não desfaleça. Jesus estava orando para Pedro não desfalecer na sua fé. E logo depois disso ele fala com ele: vigie e ora para não cair em tentação. Vigie e ora para não cair em tentação. Fala com quem está perto de você aí: vigia e ora para não cair em tentação. Vigia e ora. Para você o quê? Para não cair em tentação. Queridos, e a palavra continua. Depois que Jesus ressuscita, ele encontra os discípulos. E o que ele fala com os discípulos? Ficai em Jerusalém e orai, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus vai, ressuscita, encontra todo mundo, e depois ele diz para eles fazerem o quê? Fica em Jerusalém, orando, buscando a Deus, até que você seja revestido de poder. E aí, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 2, estando os discípulos reunidos em oração, veio o Espírito Santo sobre eles. Os discípulos estavam fazendo o quê? Orando, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E aí, começa de novo um novo ciclo. Você está orando, você é cheio do Espírito, você vive uma vida de oração, e você faz o fruto do Senhor ser caminhado. Você precisa orar. A sua vida de oração precisa ser intensa. Você precisa ser fortalecido em oração para não cair em tentação. Ah, querido, quantas vezes eu já chorei diante de Deus dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu sou fraco. Lá na oração do Pai Nosso, o que está escrito? Para você orar, para que você não nos deixeis cair em tentação. Você ora pela sua vida? Você ora pedindo a Deus para te livrar das tentações? Você ora para Deus te livrar do coisa ruim, ou das mulheres, ou dos homens ruins, das pessoas ruins? Ore para que Deus te livre das coisas ruins e das pessoas ruins, das situações ruins. Ore para que Deus te dê livramento. Se coloque de pé, vamos orar. Esse é tempo de oração. Esse é um tempo de oração. Você está sendo convidado, convocado pelo Espírito Santo de Deus a ter uma vida intensa de oração. 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 O Espírito Santo está te chamando para uma vida intensa de oração. O Espírito Santo está te chamando para uma vida intensa de oração.
para que você ande no Espírito, para que você faça as coisas no poder do Espírito, para que as decisões sejam tomadas depois de ouvir o Senhor em oração, para que os inimigos sejam vencidos com a sabedoria absorvida na palavra em oração, para que você consiga cumprir a vontade de Deus e não a sua própria vontade, porque você em oração entendeu o tamanho da batalha e clamou a Deus pela ajuda por aquilo que você precisa. Este é um tempo de oração. Senhor, levanta a tua igreja em oração, leva a tua igreja a esse lugar de arrependimento, de quebrantamento, de entender a necessidade de clamar, de orar, de chorar, de clamar pelos seus, ó Deus, como Jesus clamou por Pedro. Jesus já tinha declarado: nenhum dos que me deste se perdeu, mas ele declarou: Pedro, Pedro, Satanás queria destruir a sua vida, e eu orei por você para a sua fé ser fortalecida, e quando se converter, fortalece os seus irmãos. Deus, o Senhor Jesus foi instrumento para orar e interceder por Pedro. Faze-nos instrumentos para orar e interceder por aqueles que o Senhor nos deu. Que nós possamos dizer como o Senhor disse: nenhum dos que me deste se perdeu, que nenhum dos nossos familiares se perca, que nenhum dos nossos amados se percam, que nenhuma das pessoas que o Senhor confiou às nossas mãos se percam, que nenhum daqueles que o Senhor nos deu, que nenhum deles se percam. Senhor, mas para isso nós precisamos de uma vida intensa de oração. Ensina a tua igreja a orar, Senhor, com o coração pronto a orar e obedecer, a ouvir e fazer, a andar naquilo que o Senhor precisa, naquilo que o Senhor coloca ao nosso coração. Eis-nos aqui, Jesus, ajuda-nos nesse propósito, ajuda-nos nesta proposta, ajuda-nos nesta caminhada, em nome de Jesus, no teu nome clamamos. Igreja do Senhor, o Senhor está te chamando para um lugar de oração, aonde você vai interceder por aqueles que o Senhor te deu, pela sua própria vida, para que você caminhe naquilo que o Senhor tem para você. Oração precisa ser algo apaixonante na sua vida. Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está te dizendo agora. Levanta da sua cama e vai orar. Levante-se do seu lugar de conforto e vai orar. Levante-se da sua preguiça e vai orar. Levante-se da sua batalha no seu sono, da tristeza, e vai orar. Levante-se e vai orar em nome de Jesus. Amém. Amém. Sábado nós temos culto.